pode haver algum choque de egrégora? Eu vou dar um exemplo por mim mesmo, por estar frequentando uma Umbanda, uma Ordem Rosa Cruz, uma Morgue, uma Maton, no caso. Assim, você acha que pode ter esse conflito através dos estudos, essa egrégora? Penso que essa pergunta sua Hum. fez parte do caminho de muita gente. O cara estudou um pouco, eu tô nesse egrégora, eu tô aqui, meu caminho é esse aqui. Ah, tem um amigo, um parente, ó, vamos lá que tem um negócio, alguém entende Vai bastante, se essa palestra é filiando, né? legal. Aquela ação, tem a prática, ó, vou lá também. Aí você acaba ficando e faz a sua iniciação, que é a sua ligação com o egrégora, né? Através do ritual específico de cada um. Aí depois de um tempo, mas também li que não pode ter dois pés, canoa, esses ditados aí. Eu volto sempre na linha principal que foi apresentada hoje, os conceitos da espiritualidade. Nós falamos de egrégora, falamos da hierarquia. Vamos separar a hierarquia em 7 grandes grupos, porque são as 7 grandes energias de criação do universo. Os 7 Elohim, os 7 anjos diante do trono, 7 qualquer nome que se dê. Então, aceitemos que existem 7 grandes linhas de evolução ou de diferenciação em termos de sistema planetário, de universo. São 7 grandes linhas na evolução de todos os planetas do nosso sistema, de todas as hierarquias. Quando se projetam no mundo material, encarnado, planeta Terra, século XXI, existe o lance de cultura, o lance geográfico. Então, o Brasil tem muita influência cristã, diferente do sul da Índia, que tem uma influência hindu, brahmani. Então, lá cria-se uma ordem, uma cultura, um rito diferente do daqui. E eu me ligo no egrégora daqui e me ligo do egrégora de lá. Ah, então está tendo conflito. Esse conflito ou essa diferenciação existe no plano individual, pessoal e mental daquele grupo, enquanto o grupo dá energia e força de que eu sou diferente do outro. É uma forma de entender isso. Vamos pegar um grande ser de evolução, o mestre Kutumi, alguns chamados de Kuthihumi. Reconhecido na história como o mestre que orientou Madame Blavatsky. Alguns dizem que ele, encarnado, foi São Francisco de Assis. Então ele está ligado à hierarquia dos Brahmanes, está ligado à hierarquia dos Bodhisattvas e à hierarquia cristã católica por ter sido São Francisco de Assis. O pessoal aqui no 3D fica brigando, né? Fica. E será que tem essa possibilidade, existe essa possibilidade de, por exemplo, aquele determinado, vamos falar, espírito, aquela força, ela aparecer em outra, vamos falar uma religião, mas com outro arquétipo? Por exemplo, aqui eu sou preto velho, lá eu sou um hinduísta, né, um espírito do hinduísta, assim. Essa mesma energia trabalhar em várias egrégoras, só que com um propósito, Tipo um sincretismo. um sincretismo, mas O entre mentor no ele, kardecismo, por exemplo, né? um mentor. Isso que eu estava Espiritual. dizendo do mestre Kutumi. Então, todos aqueles que são devotos de São Francisco de Assis estão, de alguma forma, dentro do campo vibracional dele. Entendi. Mas aqueles do mestre Kutumi, os teósofos, ou dos brahmanes lá no hindu, também estão. Enquanto estamos aqui encarnados no físico com um mental emocional humano mais denso, um pode ter pequenas nuances de diferença energética vibratória que não encaixam no outro de forma completa. Naquele esquema de conjunto, né? Vai ter ali uma interseção, mas vai ter alguma coisa diferente. Conforme vai subindo em termos de sutilidade de plano cósmico, essas diferenças vão diminuindo e o acesso à ligação a esse mestre vai ser mais rápido. Vamos colocar isso de forma prática. Então, se eu faço parte de 3 egrégoras e dentro da minha mente não existe essa limitação, eu também não crio limitações para a integração e a ligação com o plano superior. Né? Então eu tô fazendo certo. Então. É mais um paradigma que nós precisamos superar. Que, então, como disse o Williams, eu tô na Umbanda, aqui é Oxalá, mas se eu for lá carismático,
Jesus que Cristo. aparece lá um ministro da igreja que fala também, quer dizer, incorpora, ou tem um contato com uma consciência. Não, aqui é Espírito Santo, não é a Sim. energia do orixá através da entidade. Muda-se os nomes, mas a entidade é a mesma. O choque, então, é mais consciencial, é subjetivo, no caso. Subjetivo e Subjetivo. humano, e da mente inferior humana. E tá aí pra explicar, né, a espiritualidade no século XXI, 21, justamente, pra 21, gente, sim. né, Superar isso. superar isso. Ah, é difícil, porque o meu grupo, eu tô aqui faz 10 anos, eu tenho um cargo, eu ensino, eu ajudei a curar tantas mil pessoas. Aquilo lá, né? Então essas coisas são humanas e são nossas, né? Sim, ainda sim. é minha e sua, a gente ainda Sim. tem isso. Os apegos, né? Por isso quando a gente pensa, vai vir um grande ser aí, um avatar, Jesus está voltando, ou qualquer nome que seja dado, esse ser como tarefa é quebrar esses paradigmas todos, né? Sim. Aí, lógico, deduzirmos que, não, então esse ser ele vai vir dentro da religião tal, vai ser apresentado, então não vai. Não, é onde mostra aquele influxo que você mostrou, né, daquela distribuição, Né? aquela mandala, né? É. Sim, eu confesso que eu passei por essa visão que o Clayton disse, né, sobre a questão de choque de egrégoras. Então eu tive instruções na minha vida, né, na minha caminhada ocultista, que um ou outro instrutor falava, olha, escolhe aí o seu caminho, né? Não queira abraçar tudo, porque vai haver esse choque de egrégoras, né? É claro que humanamente falando, a gente também minar todo o nosso tempo Sim. do dia e se dedicar das 7 da manhã até as 18 da tarde, da noite, a isso não cabe, Não né? cabe. Não tem como. Mas com uma compreensão de quebra de paradigma, como o Marcos falou, né? Sim. Você não se importando com isso, mas se importando com a finalidade, né? Onde eu quero chegar com a prática que eu pego daqui, que eu pego desse outro ensinamento aqui, né? Acho que essa quebra de paradigma é muito importante. Durante a minha vida, eu sempre fiquei com essa questão, questão de choque de egrégora mesmo, né? Eu tenho que escolher ou esse ou esse. E no final, não, né? Eu acho importante que aquele que é iniciante, mesmo que ele se ligue a várias, escolha uma para ele se aprofundar enquanto estudo. Para ele ter a linha central, para ele formar uma linha de pensamento, de raciocínio, de conceitos. Aí aquela linha ele vai amarrando e relacionando com as demais, as quais ele toma contato. Isso eu acho importante. Porque isso não é muita coisa, né? Muita coisa. Hoje nós temos muitas, as mais diversas. Então pegue uma, mas se aprofunde, estude. Né? Por exemplo, eu narrei aqui que lá com meus 14, 15 anos, minha primeira quebra de paradigma, quem deu foi um padre. 2 anos depois eu não ia mais à missa. Mas ele ajudou naquela linha pelo menos um tempo. Fez um papel, né? Fez um papel. Então eu acho que tem que ter uma. Papel kármico. E coisa que ele explicou que a maioria dos católicos não estudam a ponto de aprofundar e ter um entendimento daquilo. Então as linhas estão aí, tem uma linha fundamental, mas a maioria não se dedica, né? Não. Então se dedicar é o primeiro passo. Aí escolha uma principal e aí você tem contato com outras, com a mente aberta de que não é algo diferente, distante, superior ou inferior. Bacana, Marcos.